A glória da dor. Coisa para se pensar. Bora pensar? Olá, tudo bom com você? Quando você se pega olhando para a natureza, admirado, boquiaberto, o nome de Deus é glorificado. Agora vamos pensar em como o ser humano está acostumado a ver Deus sendo glorificado através da vida dele, ou como o ser humano costuma glorificar a Deus através da vida de outra pessoa, onde ele vê Deus na vida desta pessoa. Deu para entender? Vou te dar exemplos práticos. Você vê alguém que lutou na vida, que batalhou, que guerreou, chegar ao ápice, chegar ao sucesso com o trabalho de suas mãos. Você glorifica a Deus. Poxa, que legal, que bom, essa pessoa guerreou, batalhou, glória a Deus pela vida dela, olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. Você vê alguém que teve um diagnóstico de morte, de repente é totalmente curado. Diante da cura você glorifica a Deus. Na sua vida você batalhou por um cargo, por um aumento de salário, pela conclusão de um curso superior ou qualquer outra conquista, por um casamento, pela restauração de um casamento, você glorifica a Deus. Tudo isso é comum. É normal, já nos acostumamos. Apenas pelo fato de respirar, já devemos louvar a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Jó, conhecidamente, de todos os homens nascido de mulher, foi a pessoa que mais sofreu nesta vida, que mais foi provado nesta vida. O único que supera em sofrimento as dores de Jó é o Senhor Jesus. Agora, quando a gente vê o resultado, alguém que saiu de uma tempestade, de uma prova, de uma luta e saiu muito bem, Deus restituiu, Deus restaurou, Deus curou, a gente dá glória a Deus. Mas e durante o momento da dor? Você glorifica ao Senhor? Porque foi o que Jó fez. O texto diz que quando Jó acabou de receber as últimas notícias, as notícias foram chegando, ele perdeu gado, ele perdeu terras, ele perdeu tudo até que perdeu os seus filhos. Tudo foi tirado de Jó. E no momento em que chegou a última notícia, a informação da última desgraça que havia caído sobre a vida de Jó, ele adorou ao Senhor. E disse, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou ao Senhor. Imagine chegar para você a notícia, olha, todos os seus filhos morreram de uma vez juntos dentro de casa. Olha, todos os seus bens se foram. Você está na miséria, na desgraça, sem ter onde morar, sem ter família, você está aniquilado. E você simplesmente dobrar os seus joelhos e adorar ao Senhor. É possível isso? Esta é a glória da dor. Lendo a história inteira, os 42 capítulos do livro de Jó, principalmente no começo, onde é relatado a história, o pano de fundo, os bastidores da história, sabemos que Jó estava em uma prova. Não era Jó que precisava ver o coração dele, por isso estava passando por uma prova, como Deus faz com as nossas vidas. Mas Jó estava passando por aquela prova porque Satanás foi acusá-lo diante de Deus e disse que Jó só adorava a Deus porque Deus dava a Jó tudo o que ele queria. Então Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó para mostrar que Jó tinha o coração reto, íntegro e fiel a Deus. E que ele glorificava a Deus simplesmente pelo que Deus é e não pelo que proporcionava a Jó. Nisso, Deus foi glorificado porque Satanás fez tudo o que pôde. Deus só não permitiu que ele tirasse a vida de Jó. No mais, ele tirou tudo e Jó ainda teve que passar por toda esta dor, tendo 3 amigos o acusando insistentemente de estar em pecado. Fora a mulher de Jó que disse que era para ele abandonar a Deus. Então estamos falando de um sofrimento que a pessoa não teve o direito sequer de se recolher e viver o seu luto, porque ele perdeu todos os seus filhos, ou de gemer calado, chorando aos pés do Senhor, quietinho no seu canto. Ele ainda teve que lidar com pessoas o acusando insistentemente, querendo convencê-lo de que ele estava em pecado.
de que ele estava sendo punido por Deus por cometer muitos pecados. No entanto, a glória a Deus foi dada aí. Jó não estava em pecado, ele pecava como qualquer homem. Ele mesmo reconhece isso no momento em que ele questiona ao Senhor se ele está sendo punido pelos pecados da sua juventude. Porém, Jó não tinha uma vida de pecado. Ao contrário, o próprio Deus testemunhou acerca de Jó, dizendo que ele era um homem íntegro, reto e fiel. E o texto diz que em nada Jó pecou contra Deus, nem durante os seus lamentos e as suas queixas. Porque sim, ele se lamentou, ele se queixou, ele desejou morrer, ele amaldiçoou o dia em que nasceu, e nem assim ele pecou contra Deus, porque Deus entende o limite da dor do homem. Deus conhecia o coração de Jó. Ele recebeu o desabafo de Jó. E nisso, Deus foi sendo glorificado, porque qual era a grande razão para tudo aquilo? Era Satanás mostrar para Deus que ele, Deus, não era glorificado pelo que ele era, mas por aquilo que ele podia proporcionar. No entanto, Jó adorou o Senhor, glorificou ao Senhor, permaneceu firmado no Senhor, não se desviou da presença do Senhor, não aceitou as acusações sobre ele. Algo muito importante na história de Jó, porque nós caímos neste erro, nesta tentação do inimigo. Ele continua a nos acusar, ele continua chegando diante de Deus e nos acusando o povo de Deus. Mas muitos de nós aceitamos a acusação do inimigo. E presta atenção, quando você aceita a acusação do inimigo, você rejeita o sacrifício de Cristo feito na cruz. Porque a morte de Jesus garante o perdão do seu pecado. O sangue de Jesus te limpa e te purifica de todo o pecado. Se você confessar e se arrepender crendo em Jesus. Quem confessa alcança misericórdia. Se o inimigo te acusa e você aceita a acusação, e então deixa de se relacionar com Deus, foge da presença de Deus como Adão fez, se esconde do Senhor, deixa de ter uma vida de oração, deixa de andar com Deus. Você está dizendo que o diabo está certo. Você realmente é um pecador e Jesus não tem poder para perdoar os seus pecados. O que não aconteceu com Jó. Os seus amigos, que eram homens verdadeiramente sábios, acusaram Jó, tentaram convencê-lo a confessar os pecados que ele não tinha. E Jó em nenhum momento cedeu. Ele sabia quem ele era, sabia da sua retidão diante do Senhor. E neste momento da história é bom lembrar que Jesus não havia ainda entregue a sua vida, não havia se sacrificado pelo homem. E nisso, o nome de Deus foi glorificado em meio à dor. E o final da história é feliz. Deus restituiu tudo em dobro para Jó, dando a ele inclusive filhas belíssimas, as mais bonitas da região. Mais do que isso, o que Jó ganhou foi conhecer a Deus de perto. Do meio de um redemoinho, Deus respondeu a Jó diretamente. Mostrou a Jó quem era Deus, fazendo Jó entender que só naquele momento ele de fato passou a conhecer o Senhor. Jó disse antes, eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Jó não viu Deus face a face, mas ele viu as obras do Senhor através da voz de Deus, que tem todo o poder para fazer o homem ver além do que os olhos conseguem ver. Então, sim, há glória no meio da dor. Veja que não dissemos aqui em nenhum momento que Jó passou por aquilo feliz, alegre, saltitante, dizendo que estava tudo ótimo, que não queria que aquilo passasse tão cedo. Ao contrário, como dissemos, e o texto bíblico mostra, Jó desejou a morte. Mas em tudo isso, Jó não deixou de ser fiel a Deus e glorificou ao Senhor. É bem-aventurado o homem que ama a Deus, que confia no Senhor. E o temor que Jó tinha a Deus era a razão da confiança dele no Senhor. E a esperança que ele tinha no Senhor era o motivo da sinceridade,
da integridade de Jó. Temor e esperança. Essa é a receita para glorificar a Deus em meio à dor. Deus chama à existência o que não existe. Ele é o Criador de todas as coisas. Que a paz de Deus habite em você. Até a próxima!